Oi, gente, espero que todos estejam bem. Vamos então à nossa continuação em relação a transformações lineares e as matrizes. Nossa aula 16b. Vamos então iniciando por um teorema, tá? Esse teorema nos diz que sejam V e W espaços vetoriais, alfa base de V e beta base de W. E a transformação de V em W, uma aplicação linear. Então, para todo V pertencente ao espaço vetorial V, vetor V pertencente ao espaço vetorial V, vale. A transformação linear do vetor V na base beta vai ser igual à transformação linear de alfa em beta vezes o vetor na base alfa. Certo? Então, esse teorema aqui vai nos ajudar muito nos cálculos. Porque alguns exercícios vão estar pedindo este elemento, alguns exercícios vão estar pedindo esse elemento e alguns exercícios vão estar pedindo este elemento. Então, só aplicar o teorema e está tudo resolvido, certo? Em diagrama, a tradução desse teorema me diz que todos os elementos da base alfa, todos os elementos V, todos os vetores V da base alfa pertencentes ao espaço vetorial V, em uma transformação linear, levam para o espaço vetorial W, e essa transformação transforma os vetores numa base beta, que pertence ao espaço vetorial W, tá? Vamos então ao nosso exemplo. Seja a transformação linear do R2 no R3, dada pela matriz de transformação da base alfa na base beta, 1, menos 1, 0, 1, menos 2 e 3, onde a base alfa é formada por vetores do R2, 1, 0, 0, 1, ou seja, a base canônica, que nos ajuda muito nos cálculos. E a base beta é uma base do R3 formada por 3 vetores LI, 1, 0, 1, menos 2, 0, 1, 0, 1 e 0. Qual é a imagem do vetor V, 2 e menos 3 pela aplicação T? Então, eu preciso utilizar o teorema. Ou seja, o que acontece pelo teorema? O teorema me diz que, aqui dá para ver, pelo teorema, eu transcrevi aqui embaixo, tá? Então, eu tenho a minha aplicação T na base beta, que vai ser igual à aplicação T de alfa para beta vezes o vetor na base alfa. Então, o que acontece? Quem que vai ser a nossa matriz de transformação de alfa para beta? O exercício nos forneceu, tá aqui a matriz. O nosso vetor na base alfa é esse vetor aqui, que ele está pedindo a imagem do vetor. Então, basta eu multiplicar essas duas matrizes como me diz o teorema. Então, eu tenho, pela multiplicação, 2 vezes 1 vezes 2 mais 1 vezes 3, 5. Aqui da mesma forma, esse vezes esse, mais esse vezes esse, esse. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, esse, certo? Ou seja, eu tenho a 1, a 2 e a 3. E eu tinha esquecido que eu marquei aqui para vocês, ó, que esse vetor V aqui é o vetor V na base alfa, certo? Que é a sua imagem ali, 2 e menos 3. Daí, nessas condições, eu tenho lá como escrever a combinação linear da minha aplicação T na base beta, que foi o que o exercício nos pediu. Ou seja, essa aplicação vai ser escrita como combinação linear desses meus elementos em relação à nossa base beta. Ou seja, vai ser A1W1 mais A2W2 mais A3W3. Que, resolvendo esse cálculo aí, nós vamos ter lá, então, T de V, que é igual a 5, que multiplica o nosso W1, que é 1, 0 e 1, menos 3, que multiplica
menos 2, 0 e 1. E menos 13, que multiplica 0, 1 e 0, certo? E nessas condições, o nosso cálculo aí da T de V vai ser 11 menos 13 e 2. E está aqui a nossa imagem da nossa aplicação linear T, certo? Agora vamos a mais um pouquinho de teoria aí. Eu tenho um teorema que vai nos falar sobre as matrizes, as aplicações lineares em relação à imagem e o núcleo da nossa transformação. Então, eu tenho lá, seja a transformação de V em W uma aplicação linear e alfa e beta bases de V e W respectivamente. Então, a dimensão da imagem da minha transformação vai ser oposto da minha matriz transformação de alfa para beta. O que é o oposto de uma matriz mesmo? O número de linhas não nulas após o escalonamento. Tudo bem? A dimensão do núcleo, ou seja, do kernel da transformação, vai ser a nulidade dessa matriz T transformação de alfa para beta. O que é a nulidade? Número de graus de liberdade, ou seja, o número de linhas não nulas após o escalonamento e menos o número de incógnitas. Isso, número de colunas menos o posto dessa matriz. Teorema. Sejam a transformação 1 de V em W e uma transformação 2 de W em U. Transformações lineares e alfa, beta e gama, bases de V, W e U, respectivamente. Então, a composta dessa transformação de T1 com T2, ou seja, T1 bola T2, é assim que a gente fala sobre a composta, certo? Vai ser uma aplicação de V em U, ou seja, V vai passar por W e vai chegar em U, que vai ser também uma transformação linear. Ou seja, matematicamente, a gente vai escrever como sendo T2 bola T1, ou seja, T2 composta com T1, da base alfa para a base gama, vai ser igual a T2 da base beta para a base gama, vezes T1 de base alfa para a base beta. Nesta ordem, tudo bem? E em diagrama a gente pode ver também que se eu tenho aqui o meu espaço vetorial V, o meu espaço vetorial W e o meu espaço vetorial U, de V para W eu tenho a transformação T1. De W para U eu tenho a transformação T2, ou seja, sai da base beta, da base alfa vai para a base beta, sai da base beta vai para a base gama, através de T2. Ou seja, V para chegar em U vai ser T2 composta com T1. T2 composta com T1, que vai ser de V em U, que é o que está escrito aqui, certo? Ou seja, T1 composta com T2 vai ser de V em U, certo? Vamos ver como isso funciona no exemplo, então? Eu tenho lá, então, com vocês o exemplo que diz o seguinte. Sejam as transformações lineares T1, que vai do R2 para o R3, e T2, que vai do R3 para o R2, cujas matrizes são a transformação T1 de alfa para beta, 1, 0, 1, 0, 1, menos 1 e 0 e 1. E a transformação T2 de beta para gama, 0, 1 e menos 1, 0, 0 e 0. Em relação às bases alfa, beta e gama, tá? A base alfa tem, eu já coloquei aqui que é o V1 e o V2, que são vetores do R2. A base beta, W1, W2 e W3, que são vetores do R3. E a base gama, que é o 1 e o 2, que são vetores do R2. Calcular a transformação linear composta T2 bola T1 do R2 no R2. Então, vamos ver como ficará isso.
basta, a princípio, calcular pelo teorema a nossa matriz composição de T2 com T1, ou seja, de alfa em gama. T2 da base beta na base gama vezes T1 da base alfa para a base beta, certo? Então, eu tenho lá, já coloquei aqui para vocês, T2 bola T1 da base alfa em base gama. Então, eu tenho lá essas informações aqui e aqui, e basta eu multiplicar as matrizes, ou seja, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, o primeiro elemento. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, segundo elemento. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, o terceiro elemento. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse é o quarto elemento. Está aqui a nossa matriz de composição T2 bola T1 da base alfa na base gama. Tá aqui, certo? Agora, a gente precisa calcular as coordenadas de XY em relação à nossa base alfa. E como que a gente calcula essas coordenadas? Essas coordenadas de XY em relação à base alfa. Eu tenho lá o vetor XY, que eu vou ter que fazer A vezes V1 mais B vezes V2. E nessas condições, igual a gente fez no exercício passado, a gente vai multiplicar e encontrar essa combinação linear. XY vai ser igual a A, que multiplica o nosso V1, que é 1 e 0, mais o nosso B, que multiplica 0 e 2, que é o nosso vetor V2. Ou seja, eu já tenho aqui, então, XY vai ser igual a A e 2B. Então, nessas condições aí, eu já tenho A igual a X e tenho também 2B igual a Y. Ou seja, B é igual a Y sobre 2. Então, aí eu já encontrei essa minha combinação linear A e B. Daí, eu tenho como já aplicar o nosso teorema. O nosso teorema me diz que se eu tenho a composição T2 bola T1 em relação ao meu vetor x e y, então, na base gama, quer dizer que é esse vetor aqui, que eu já calculei, 1 e menos 2, 0 e 0, vezes o meu vetor que eu encontrei aqui da combinação linear. Então, ele é x e y sobre 2. Ou seja, eu tenho 1 vezes x é x e 1 vezes x é x, menos 2 vezes y sobre 2 vai ser menos y, certo? E 0 vezes x é 0, 0 vezes y sobre 2 é 0. Então, é 0 de segunda coordenada. Pronto! Então, quer dizer que agora essas coordenadas aqui, basta eu escrever na base gama, que é o que realmente eu estou procurando, certo? Que é na base gama. Então, para finalizar aí, eu tenho aí as nossas coordenadas, que são x e y, vetor da base gama, 2 e 0, mais o segundo, 0, que multiplica o segundo vetor da base gama, 1 e 1. Ou seja, eu tenho aqui a primeira coordenada vezes todo mundo. Então, eu tenho 2x menos 2y, esqueci do 2. 2x menos 2y. E aqui todo mundo é 0, de segunda coordenada. Então, 0. Certo? Agora, o nosso exercício está completo. E, para finalizar, vamos aí ao nosso corolário, que fala da nossa transformação inversa. Então, se a transformação V em W é uma transformação linear inversível, ou seja, T é um isomorfismo, e as nossas bases alfa e beta são bases de V e W,
Então, existe uma transformação inversa de W para V, que também é um operador linear. E ele pode ser escrito como o operador linear inverso, ou seja, T a menos 1. Agora, invertendo a ordem, ao invés de ser de alfa para beta, e sim, agora é beta para alfa, vai ser igual a inversa da transformação da nossa T realmente de alfa para beta, certo? Vejam que aqui a transformação inversa estava dentro e aqui englobou todo mundo por fora, por isso que a ordem se manteve de alfa para beta. Ou seja, do espaço vetorial V para o espaço vetorial W, através de uma transformação linear que leva a base alfa para a base beta, eu tenho uma transformação linear inversa, que é a minha T a menos 1, que leva os vetores dessa base beta para a nossa base alfa, certo? Então, vamos lá, o livro do Boldrini. Nós temos os exercícios da lista 12, da página 172, e alguns exercícios que eu marquei aqui para vocês. Então, os que eu marquei são para resolver. Tudo bem? Autovalores e autovetores na aula 16C. Até a próxima. Um beijo a todos.